Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu estou aqui nesse cenário alternativo para responder para vocês uma tag, uma coisa que eu não faço há bastante tempo, né? Que eu não respondo tags aqui no canal. E no caso dessa vez, eu quero responder os tópicos da tag dos 50%, uma tag que vários outros canais literários costumam responder ali mais ou menos na metade do ano, né? Eu estou até um pouquinho atrasado, nós já estamos iniciando agosto, mas eu resolvi responder esses tópicozinhos porque eu achei eles bem interessantes. Eu acho que tag é sempre legal para indicar livros para vocês. Então é uma alternativa interessante aqui de vídeo de lista e também de um assunto, né? Um assunto interessante, falar sobre as minhas leituras desse primeiro semestre e outras coisas aleatórias também desse período. Pelo que eu estou vendo aqui, essa tag ela foi traduzida há muitos anos atrás pelo canal do Geek Freak. E desde então vários outros canais, como eu comentei antes, respondem anualmente. E aí eu estou aqui com as perguntas, que na verdade são tópicos, né? Ou perguntas, algumas são perguntas mesmo. E eu vou respondendo uma a uma aqui para vocês. Eu estou com os livros aqui do meu lado e eu vou comentando sobre cada um desses tópicos. Vamos lá! O primeiro tópico é o melhor livro que você leu até agora. E esse foi um pouco difícil de decidir, mas nem tanto. Porque depois de pensar um pouquinho, eu vi que tem um certo livro que me marcou tanto, mas tanto, que eu acho muito difícil de não colocar ele aqui como a melhor leitura desse primeiro semestre, né? Que no caso esse livro aqui, ó, um livro chamado Pachinko, da Min Jin Lee. Um livro que fala muito sobre a relação dos coreanos com os japoneses. É uma saga familiar extremamente interessante, rica, com personagens complexos. Foi inclusive o livro foi o protagonista da minha primeira leitura coletiva aqui do canal. Então, para quem quiser conferir os vídeos depois, eles estão disponíveis por aqui. E esse livro aqui realmente me marcou bastante. É um livraço, recomendo muito. Outro tópico é a melhor continuação que você leu até agora. E no caso aqui, não é necessariamente uma continuação. Eu não costumo ler muitos livros assim no formato de trilogia ou livros nesse estilo, né? Não é algo muito habitual para mim. Eu lia bastante, só que atualmente eu não leio. Já faz bastante tempo que eu não leio livros assim. E aí eu peguei um que, no caso, eu acho que talvez dê para considerar como uma continuação, porque tem os mesmos personagens do livro anterior. Eu acho que talvez dê para encaixar aí, né? Com um pouco de força de vontade. Que no caso é esse daqui, ó, As Aventuras de Huckleberry Finn, por conta justamente do livro As Aventuras de Tom Sawyer. Esse livro aqui também é bem legal, As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Recomendo bastante, livraço. E tem resenha por aqui. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E aí eu coloquei um livro do Yukio Mishima chamado O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, que foi publicado recentemente pela editora Estação Liberdade. É um livro que, pelo que eu andei conferindo na sinopse, além de tratar de literatura marítima, eu vi que também tem um final bastante surpreendente, pelo que eu pesquisei, né? E são dois aspectos que geralmente eu gosto bastante, né? Eu adoro livro com final surpreendente e adoro literatura marítima. Sempre estou falando, inclusive, de literatura marítima por aqui, né? Eu gosto muito de livros que tratam da natureza, é uma coisa assim que sempre me chama muita atenção. E aí eu acho que O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar pode ser, de repente, uma das minhas próximas leituras do Mishima, que é um autor que eu li recentemente e gostei muito. Mais um tópico aqui é o livro mais aguardado do segundo semestre. E aí eu até anotei aqui, eu coloquei os próximos lançamentos do Cormac McCarthy, que ele está publicando, né? Eu acho que logo será lançado nos Estados Unidos dois livros dele, dois livros ao mesmo tempo, um chamado The Passenger e um outro chamado Stella Maris, não sei como é que é a pronúncia exatamente. São dois livros desse escritor que eu gosto muito, autor de Meridiano de Sangue, Todos os Belos Cavalos, A Estrada, Onde os Fracos Não Têm Vez, que é por sinal um livro que eu quero fazer resenha. E eu estou muito curioso com esses dois livros do Cormac McCarthy, um autor que realmente eu sou muito fã mesmo. E estou bastante curioso para conferir. Outro tópico é o livro que mais te decepcionou esse ano. Eu coloquei aqui um livro que não me decepcionou, porque não teve esse caso, pelo menos ao longo desse ano. Eu não peguei um livro assim que eu li e falei, poxa, não estou gostando desse livro. Não aconteceu. O mais próximo disso que eu posso citar aqui para vocês foi algo que de vez em quando acontece comigo, que é pegar um livro no momento errado.
né? Como eu sempre tenho, né, por conta do canal, a obrigação de sempre estar lendo alguma coisa, isso de vez em quando acontece, de eu pegar um livro achando que eu estou afim de ler, mas na verdade não estou tão afim daquele tema, né, daquele assunto, daquele gênero. E aí no caso o que aconteceu comigo foi com o livro Sempre Vivemos no Castelo, da autora, acho que é Shirley Jackson, esse é o nome dela, se eu não me engano. Posso estar errado, né? Desculpe se eu errei o nome da autora. Mas é o Sempre Vivemos no Castelo, que é um livro mais voltado para o horror, né? Para o horror psicológico. E quando eu comecei a ler, eu não estava tão no clima desse tipo de leitura, então eu acabei interrompendo para ler no futuro. Eu acho que é o que mais se encaixa nesse tópico aqui da tag. Já o livro que mais te surpreendeu esse ano, para não falar o Pachinko de novo, eu vou colocar um outro livro que eu gostei muito, que foi um presente até do meu amigo Felipe, que eu ganhei no Amigo Secreto, inclusive o último que eu participei, que é esse livro aqui, ó, Balzac e a Costureirinha Chinesa, do Dai Jie, que eu li pensando que era muito um livro assim relacionado ao contexto histórico, né, da China, da questão da Revolução Cultural Chinesa, né? Eu pensei que ia focar bastante nisso e foca, né? Mas tem um outro assunto por trás que é muito importante, que é o amor aos livros, o amor à literatura, a forma como a literatura funciona como uma fuga da realidade, como ela te ajuda a lidar com os problemas da vida. E esse livro mexe muito com isso de uma forma assim primorosa. Foi um livro que me surpreendeu muito e que eu posso dizer até que está entre os melhores que eu já li. É realmente um livro muito bom. A literatura chinesa é fascinante. Eu falo pouco dela aqui no canal, gostaria de falar mais, que muitas vezes não dá tempo, né? Mas ela é fascinante de tudo que eu li até agora. Vamos ver se no futuro eu consigo falar mais de escritores chineses, né? Eu tô com um plano de não focar só em japoneses, né? Focar um pouco nos coreanos e nos chineses também. Mais um tópico é um novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente. E eu não cheguei a ter nesse primeiro semestre a criar um novo autor favorito ou autora. Não chegou, nenhum livro chegou nesse ponto ainda. Geralmente eu considero um autor favorito quando eu já li algumas coisas desse escritor. Eu não considero assim como o primeiro livro. A Min Jin Lee tem potencial para se tornar uma escritora favorita para mim, por conta do Pachinko? Tem. Mas eu prefiro ler outras coisas dela, novos livros, novas publicações dela mais para frente, para chegar nesse ponto e considerar assim, né? Eu demoro um pouquinho para colocar como favorito. E aí eu posso dizer um autor que eu gostei muito, que eu fiquei muito curioso, tanto com a obra quanto com a vida, que no caso é o Yukio Mishima. Eu li recentemente esse livro aqui, O Mar Inquieto. Eu fiquei muito interessado tanto em ler outros livros dele, como eu falei agora há pouco, do livro publicado, né, recentemente pela Estação Liberdade, que o nome é O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar. E também outros dele que eu quero ler, mas também fiquei muito curioso com a vida desse escritor, que teve uma vida bastante exótica, para dizer o mínimo. Ele fez tanta coisa e passou por tanta coisa diferente que não se espera geralmente na vida de um escritor, que realmente é bastante curioso. Você desperta realmente a curiosidade em conhecer mais. Tanto que eu quero fazer um vídeo de vida e obra dele no futuro. Continuando, outro tópico é seu personagem favorito mais recente. E aí eu tive que colocar dois, não teve jeito. Tem que, de vez em quando eu preciso trapacear um pouco as tags para conseguir responder direitinho. E no caso aqui, eu coloquei dois. Tanto o Huckleberry Finn, que é um personagem absurdamente cativante, muito perspicaz, sabe? É um personagem que sabe lidar com os problemas de uma forma muito inteligente, além de ser também um dos grandes nomes, né, da literatura norte-americana. Eu acho que é uma das referências máximas da literatura de lá é justamente o Huckleberry Finn. E o outro personagem que eu coloquei é a Sundia, uma mulher assim que tem uma história de vida, no caso uma das protagonistas, né? Ou é a protagonista, não sei. É uma personagem muito importante do livro Pachinko, que é uma mulher assim que passou por diversas situações, mas sempre está tentando levar a vida de frente, né? É uma personagem assim impressionante de complexa, que você se conecta muito com ela, inclusive, a Sundia do Pachinko. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu não chorei com nenhum livro no primeiro semestre. O que aconteceu comigo foi de me emocionar bastante com um quadrinho. E aí o quadrinho, no caso, foi esse daqui, o Balada para Sophie. Esse daqui foi assim impressionante. Eu fiquei encantado
encantado com isso daqui. Eu coloco até assim, não só como um dos melhores quadrinhos do ano, como um dos melhores que eu já li. E é até difícil dizer se não é o melhor que eu já li até o momento. Realmente me emocionou muito. É uma história de um pianista, né? Nós acompanhamos uma entrevista com um pianista e vamos conhecendo a história dele, um personagem que passou por diversas situações marcantes do século XX, e nós vamos percebendo todo o seu amor pela música, vendo os seus erros e acertos, a sua vida como um todo, né? É uma história assim muito impressionante e muito emocionante. Eu acho que é o melhor que eu posso colocar aqui nesse tópico. Aí temos também um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aí eu coloquei esse daqui, ó. Fiquei feliz por conta da nostalgia, que é esse livro aqui, o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu resolvi reler, sem compromisso de fazer resenha, assim por puro gosto pessoal mesmo. Resolvi reler um livro que eu li na minha infância, né? Ali no início da adolescência, que eu li Harry Potter pela primeira vez e li a saga inteira. E aí eu resolvi reler agora, tantos anos depois, resolvi reler Harry Potter e estou gostando muito. É uma coisa assim que bate assim pesado, aquela nostalgia. Estou gostando demais dessa leitura aqui. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. E aí eu não tenho dúvidas que foi Drive My Car, do Ryonosuke Hamaguchi, acho que é esse o nome do diretor. Foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, concorreu ao Oscar de melhor filme também, mas esse ele não ganhou. E ele é adaptado do conto Drive My Car, um conto do mesmo nome, do escritor japonês Haruki Murakami, que está disponível nesse livro aqui, ó, O Homem Sem Mulheres. E esse filme ele é espetacular, não tem outra palavra. É um filmaço assim, simplesmente que vale muito a pena você dar uma oportunidade. Ele complementa o conto, né, do Murakami, isso que é interessante. Ele complementa assim de uma forma genial, ele pega os aspectos que o Murakami cita, meio que por alto, já que é um conto, né, o conto você não tem como se aprofundar muito. E o Hamaguchi ele pega esses aspectos e mostra a importância deles no filme, além de colocar o seu toque especial ali também. É um filmaço, fala muito sobre a relação de um homem de luto com a sua motorista. Realmente vale muito a pena. Continuando aqui, a sua resenha favorita desse primeiro semestre. Eu acho, assim, eu não entendi muito bem esse tópico, eu não entendi se era para falar de uma resenha que eu gostei muito de assistir, ou se é a minha resenha, a resenha que eu fiz, que eu mais gostei de fazer. E aí, se for para citar uma resenha aleatória, eu gostei muito de uma resenha que eu vi esse ano, não sei se é desse ano, mas eu vi esse ano, do quadrinho Rugas, uma resenha do Pipoca Nanquim, que é uma resenha que eu gostei bastante, fiquei super curioso para conferir esse quadrinho no futuro. Mas agora, se for falar de uma resenha que eu gostei de fazer, sem dúvida nenhuma foi Pachinko. Exigiu muita pesquisa da minha parte, sabe, por conta da leitura coletiva. Eu tive que pesquisar bastante, mas aprendi muito sobre a história da Coreia. Foi uma experiência assim muito interessante. E tentar transmitir isso daí para a resenha, apesar de que deu bastante trabalho, foi algo também que eu gostei muito de fazer. Então eu acho que das resenhas que eu publiquei esse ano, dos vídeos, né, como um todo, mas aí escolhendo uma resenha, foi justamente a de Pachinko. Foi o vídeo que eu mais gostei de fazer. Já chegando no final, outro tópico é o livro mais bonito que você comprou esse ano. E o livro mais bonito que eu comprei esse ano, não tenho aqui para mostrar para vocês agora, infelizmente, mas no último vídeo aqui do canal, chamado 10 livros sobre o Japão, acho que é 10 livros sobre o Japão, sobre cultura e história do Japão, é só conferir, é um dos últimos vídeos. Eu mostrei em detalhes esse livro. E o livro ele se chama 1000 Anos de Mangá. É um livro que mostra detalhadamente a história dos mangás, tem muitas imagens que nós não encontramos facilmente aqui no Brasil. É uma edição da editora Estação Liberdade, que saiu pelo Catarse, mas que atualmente você encontra em diversas livrarias. Um livro enorme, sabe? Um livro grandão, no formato de enciclopédia, que assim eu sou completamente encantado com aquele livro. Levando em conta que eu sou muito apaixonado por mangás, eu gosto de cultura japonesa como um todo, mas mangás é realmente uma grande paixão para mim. Eu gosto até de colecionar. Então é um livro assim muito bonito, uma edição muito caprichada. E chegando aqui no último tópico, né? Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E aí eu anotei alguns aqui para vocês, ó. Eu estou muito afim de ler o Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, além daquele dos marinheiros que eu falei também.
Estou muito afim de ler O Coração é um Caçador Solitário, que eu andei conferindo umas resenhas recentemente desse livro, e parece o tipo do livro que eu gosto. Eu gosto muito desse gênero do gótico sulista, eu gosto muito desse tipo de livro. E aí eu estou bastante curioso para ler. Outro que eu quero ler é A Senhora de Whitefell Hall. Estou querendo continuar, né? Eu li os livros das Irmãs Brontë, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, eu li o Jane Eyre, e agora é a hora de conhecer a Anne Brontë, né? Também tem quadrinhos. Um quadrinho que eu estou muito afim de ler é o Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabien Tomé, que eu sempre achei que ele tem uma temática relativamente parecida com um livro que eu gosto muito, chamado Uma Questão Pessoal, do Kenzaburo E, o escritor japonês que ganhou o Nobel de Literatura. Acho que é o segundo que ganhou o Nobel de Literatura, se eu não me engano. E é isso, pessoal. Basicamente são essas as minhas respostas da tag dos 50%. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, respondendo uma tag aqui no canal. E também desse cenário, né? Desse cenário alternativo que eu resolvi gravar hoje. Eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive os links desses livros que eu citei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e de me seguir nas redes sociais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!